Som, bom dia. Bom dia os que estão aqui. Graças a Deus, a gente pode estar aqui reunido. Os que estão em casa também, acompanhando online. Dando continuidade à nossa série de estudos sobre a unidade da igreja, que não deve ser contaminada pela pandemia. A gente tem visto algumas mensagens sobre as igrejas do primeiro século. Lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3. Dentro daqueles pontos necessários, para a gente ter convicção, que nos ajuda a viver como indivíduos e como igreja também nesse mundo, diante dessa realidade que a gente está vivendo, realidade da pandemia, que na verdade já foi realidade para a igreja em outros tempos da história também, com outras pandemias que já aconteceram, e pandemias mais letais do que a que a gente está vivendo nesse momento. A gente já viu sobre a questão, o que é necessário para a gente formar uma unidade, ou manter, ou formar uma convicção. Já vimos sobre a questão de cosmovisão bíblica, também sobre o compromisso de viver como cristãos espirituais, não carnais. E agora estamos dentro da teologia da igreja. Não toda a teologia da igreja, mas alguns aspectos que eu creio que são aplicáveis a esse assunto, essa questão da unidade, para vivermos como um corpo e continuarmos agradando a Deus como seu corpo. E, se Deus permitir, depois que a gente falar sobre a teologia da igreja, que ainda tem alguns aspectos, especialmente sobre a questão do culto, que a gente ainda vai falar, o que significa um culto aos olhos de Deus. Vamos falar, se Deus permitir, sobre a teologia da doença e a questão da cura. Qual o papel da igreja em relação a isso? Se Deus permitir, Dentro desse aspecto da teologia da igreja, nessas igrejas que a gente tem visto, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, elas retratam desvios que ameaçaram as igrejas daquela época e que ameaçam também igrejas em qualquer época, qualquer igreja local, e nós como indivíduos que somos, como a igreja local existe. Aqui em Campinas, por exemplo, esta igreja, Batista Nova Aliança, formada daqueles que um dia reconheceram a sua condição de pecadores, não só de maneira geral, generalizada, somos pecadores, não, mas um reconhecimento pessoal de que eu sou pecador, do jeito que Deus define isso, e que as consequências disso são também o que Deus define na sua palavra, e a solução que Deus deu para isso em Jesus, também está escrito na sua palavra, ainda bem, graças a Deus, porque isso nos dá a única maneira, só existe um nome pelo qual nós somos salvos, e quem conhece a Cristo é porque já experimentou o poder, a realidade dessa salvação em sua vida, reconhecendo que é um pecador, mas reconhecendo Jesus como o seu único e suficiente Salvador, e foi colocado como parte do seu corpo nesse mundo, a sua igreja. E quando a gente vê essas 7 igrejas do Apocalipse, a gente vê que as características que elas tinham ali,
também são características que a gente vê ao longo da história e na história atual que a gente vive. E vê também as correções necessárias para aquilo. A gente já viu sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja doutrinária, mas que não tinha amor, perdeu em algum momento da sua caminhada o amor, aquele fervor, aquele interesse pela pessoa do Senhor Jesus. Vimos também a igreja de Pérgamo, que era uma igreja zelosa, mas mundana no seu comportamento. Vimos também a igreja de Tiatira, que apresentava grandes obras, fazia muita coisa, inclusive dentro da sociedade em que vivia, mas era uma igreja moralmente corrupta. Uma igreja que achava que os meios justificavam os fins. Vimos a igreja de Sardes também, que era uma igreja decadente pela negligência, pela preguiça, por não querer se dedicar a Deus, e ela foi se tornando decadente. E vimos a última mensagem que te falou sobre isso, faz quase um mês atrás, foi sobre a igreja de Laodiceia, que era uma igreja, na verdade, incrédula. Pouca evidência havia ali de existirem cristãos dentro daquele corpo. Uma igreja que se tornou incrédula na sua maioria e indiferente em relação à sua situação deplorável perante Deus. Agora hoje nós vamos ver, e semana que vem também, Deus permitindo, duas igrejas que, diferente dessas outras 5, são igrejas que se mantiveram focadas em seu propósito. Igrejas que não receberam nenhum tipo de repreensão da parte de Deus. Vamos ver hoje a igreja de Esmirna, que foi uma igreja perseguida, mas vitoriosa. Apocalipse 2, do 8 a 11 diz, deixa eu tirar o relógio aqui, né? Ver se eu consigo me submeter a esse aparelhinho. Apocalipse 2, 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Essa igreja, ela é elogiada pelo conhecimento que Jesus tem da sua situação. Jesus apresenta uma realidade, fala que essa igreja estava perseverando em meio à perseguição que ela estava sofrendo. A cidade de Esmirna é uma cidade que existe ainda hoje, né? É a cidade de Izmir, lá na Turquia. Lembra, todas essas igrejas estão hoje localizadas onde é a Turquia hoje. E essa cidade era um importante centro de culto ao imperador. E o centro de culto, cultuar o imperador, a gente tem que entender que não era simplesmente as pessoas iam lá num certo local específico, simplesmente faziam o ritual e voltavam para suas casas e viviam suas vidas normalmente. Cultuar o imperador garantia muitas vezes um emprego, garantia uma certa prosperidade financeira, garantia uma vida social sem muitos problemas ali naquelas cidades onde esses cultos eram importantes.
e quase toda a cidade dominada por Roma acontecia isso, mas Esmirna era um centro muito importante em relação a esse culto ao imperador. O que significa? Significa que não fazer isso, as consequências eram justamente perder essas coisas que faziam com que as pessoas sobrevivessem. Então, a gente vê que a perseguição afeta, eu não coloquei afetava, mas ela afeta os cristãos em todas as áreas da vida. Ela afetava, a gente vai ver o texto aqui, ela afetava aqueles cristãos naquela época. Mas por que afeta? Por que esse verbo no presente? Porque, irmãos, essa situação não deixou de existir. Mesmo com a globalização, mesmo com os meios de comunicação interligados entre si, nós não temos noção, nós não sabemos praticamente nada do que está acontecendo nesse momento, nesse assunto de perseguição aos cristãos ao redor do mundo. Nós não sabemos 1% do que acontece. Por que nós não sabemos disso? Percebe? Não é por falta de poder de comunicação. A gente sabe de notícias de qualquer vilarejo do mundo inteiro, se a gente quiser saber. Mas essas coisas de propósito são escondidas aos olhos da sociedade, seja qual for. Mesmo da sociedade que persegue cristãos, a tentativa de manter isso oculto. Quando aparece uma certa pressão, mas aparece muito pouco do que acontece. Estou falando, a perseguição, ela afeta, da mesma forma que afetava lá no começo essa igreja, por exemplo, e outras igrejas ali, mas essa igreja se manteve perseverante no meio da pressão. Ela não se dobrou diante da proposta de abandonar o Senhor Jesus para poder sobreviver, mas ela se manteve firme. E isso continua acontecendo nos dias de hoje. Comecei a ler um livro, chama Perseguidos. Esse livro, ele chama assim, Perseguidos, e acho que o subtítulo, estou tentando me lembrar aqui, mas é um ataque global aos cristãos. Ele mostra como nos países, em vários países, em todos os continentes, países do mundo, existe perseguição real, verdadeira, terrível, contra pessoas que, como nós aqui hoje, cristãos, mas com uma realidade, para viver como cristão, uma realidade muito diferente da nossa. O texto aqui de Apocalipse nos diz que aqueles cristãos, Jesus fala assim, eu sei que você está passando por uma tribulação. A palavra tribulação significa pressão extrema. Essa palavra, a gente fala muitas coisas que tem a ver com essa palavra, apesar de vivermos muito pouco debaixo desse tipo de pressão. Quando a gente lê essa palavra aqui no contexto de perseguição, nós temos que entender que tem muitas coisas ligadas a ela, daquela época e hoje. Por exemplo, preconceito. Nenhum de nós gosta disso, certo? Mas é o que acontecia naquela época e continua acontecendo hoje. Lendo esse livro, eu fiquei tentando ler muito sobre a Turquia, justamente por a gente está falando sobre isso um pouquinho, nessas igrejas. Também sobre o Afeganistão, ou seja, qualquer lugar onde isso existe, é muito parecido. O que aumenta muitas vezes é a intensidade do que acontece, ou a rapidez com que pessoas perdem a vida, mas as situações são muito parecidas.
Então você tem um preconceito, quando você está lendo essa palavra tribulação, é o que acontecia naquela época e continua acontecendo hoje. Preconceito, solidão. A solidão não só porque as pessoas vão sendo isoladas das outras que não são cristãs, mas isoladas muitas vezes porque elas perdem seus familiares. Elas vão ficando sozinhas numa sociedade que as odeia. Violência, difamação, escárnio, uma insegurança em viver, violação de direitos. E pode acrescentar mais coisas, mas eu acho que é suficiente dentro dessa palavra tribulação. O texto está citando que o diabo lançaria os cristãos na prisão. Jesus falou, eu sei que isso vai acontecer, que está acontecendo, e que essa tribulação específica seria de 10 dias, Jesus falou aqui. Tempo curto. E a gente pode achar assim, bom, puxa, ficar na prisão 10 dias, nem parece tão mal assim, não é? Uma semana e pouquinho. Mas quando a gente entende tanto a apresentação que o Senhor Jesus faz dele mesmo, não é? Quando ele fala dessa igreja, o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. O que Jesus está falando desse título que pertence a ele? E quando ele fala também no final, a essa igreja, ele fala, o vencedor de nenhum modo sofrerá a segunda morte, o dano da segunda morte. E ao falar especificamente desse versículo, quando ele fala, né? Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, e ele fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Por que será que são só 10 dias, irmãos? Será que eles foram depois soltos, e assim, tudo bem, era só para ver se vocês aguentavam ficar na prisão 10 dias? O que você acha que esses textos que estão juntos estão mostrando? Que muito provavelmente depois de 10 dias, eles não tiveram mais nenhum dia de vida, morreram, que é o que acontece nesses locais, lá, e continua acontecendo aqui. A questão, antes de perder a vida, a questão da própria sobrevivência, que é outra coisa muito importante que acontece nos países onde há perseguição. E isso está aumentando no nosso mundo. Jesus fala que eles conhecem a tua tribulação e a tua pobreza. A palavra pobreza aqui é a palavra usada na Bíblia para miséria. Não há nenhum tipo mais de recurso para viver. Não há como mais sobreviver. É essa palavra usada no texto. Antes de sofrer o martírio, antes de perder a sua vida, os cristãos sofriam pela perda do seu sustento. E começavam a viver no estado de miséria. Lembra? Culto ao imperador garantia certas coisas. Até mesmo a sobrevivência, ter um emprego. Agora, se você não faz parte daquilo, se você não se dobra diante das imposições daquela sociedade, a primeira coisa que você vai começar a perder é justamente o seu emprego, o seu sustento. Você começa a perder alguns direitos, algumas garantias, simplesmente para manter você vivo. A sociedade começa a se fechar, começa a expulsar você de simplesmente ter um recurso para sobreviver, e a sua família também, ou os que sobram da sua família, e aquelas pessoas, aqueles irmãos, Jesus falou, eu sei, eu estou vendo, eu acompanho que vocês estão vivendo no estado de miséria.
Não só morrer pelo martírio, mas morrer de fome. Os países onde há perseguição, quando chegam, por exemplo, eu estava no seminário, né, já faz bastante tempo, mais de 20 anos isso, e foi um missionário lá que trabalhava no Sudão. Então, para a gente entender um pouquinho, isso mais de 20 anos atrás, hoje está bem pior. Quando você vê na televisão, por exemplo, a ajuda humanitária, então a ONU se mobiliza e vai lá e enche não sei quantos aviões de mantimento, de remédio. Lá naquela época eu já ouvia que quando chegam esses aviões, esses locais, os cristãos não recebem essa ajuda, porque eles são cristãos. O local já é difícil, percebe? De viver. Mas quando a ajuda humanitária chega para o povo sobreviver, isso não inclui aqueles que se mantêm fiéis a Jesus. É difícil, eu sei que é difícil para nós perceber, isso é muito longe da nossa realidade, é difícil a gente perceber isso. É difícil fazer uma associação na nossa cabeça, porque a realidade que a gente vive é muito fácil, é muito tranquila. Eu chego em casa daqui a pouco, abro a geladeira e tem comida. A gente sai daqui, né? É fácil, não é, irmãos? É fácil a gente ser cristão, por enquanto, é fácil. A gente não tem ideia do que significa viver. Esse livro Perseguidos, ele não inclui um monte de situações, catástrofe, que é assim, alguma coisa que atinge o país inteiro. Ele está especificando simplesmente problemas, situações, perseguições que são ligadas especificamente quando é constatado que aquilo aconteceu pelo fato da pessoa ser cristã. No livro ele inclui até mesmo católicos, todo mundo que professa alguma fé em Jesus. Ele tenta diferenciar alguns capítulos ali, algumas partes em relação aos cristãos que realmente são convertidos, ele tenta fazer uma diferença. Mas é que acontece tanta coisa, tanta violência, tanta perseguição, a coisa só vai aumentando, que simplesmente para você, em locais, por exemplo, como a Turquia, há mais liberdade. Olha como a mídia é enganosa, a gente não chega a saber disso. Uma mulher muçulmana que a gente acha que vive, não, com a burca tal, toda aquela roupa, e muitas vezes ela tem que viver mesmo, mas a maior liberdade muitas vezes dela usar o vestuário dela, com um pano na cabeça simplesmente, do que uma mulher que é cristã. Se um cristão, se olharem para a roupa de um cristão na Turquia, ver assim, um crucifixo, alguma coisa que o identifique como cristão, pronto, agora, no mínimo, você vai responder por aquilo diante de alguma autoridade. Sabe assim, não tem passeata para Jesus, sabe esses negócios? Não tem essas coisas, essas bobeiras. Não tem, em muitos lugares, por exemplo, a gente aqui, né, às vezes enfrenta uma certa dificuldade, puxa, olha, vamos reunir esse horário, ou esse dia. Em países onde, na Turquia, por exemplo, é muito difícil de você manter uma propriedade, um cristão, na verdade, não tem propriedade no seu nome. Você comprar a tua casa, ela não é tua, entendeu? Você não tem nada seu, porque você é cristão. Uma igreja lá, seja protestante ou católica, ela
De vez em quando, algumas conseguem autorização para ter uma propriedade. E a qualquer momento também pode perder aquilo, então não há segurança nenhuma, né? Às vezes se reunir num prédio destruído, é uma luta judicial para fazer aquilo. Eu fiquei pensando que às vezes a gente briga aqui, se eu estou mais ou menos confortável aqui dentro. Estou gostando de ler esse livro porque está me fazendo ter vergonha, fazendo pensar bastante, assim, em coisas que estão me ajudando a perceber como, não sei por que exatamente, mas como estamos distantes, ainda temos um certo tempo de nos prepararmos para algo que talvez, nós não sabemos, mas talvez nos atinja também em algum momento, de alguma forma. Mas a questão de sobrevivência ainda não bateu na nossa porta. Bem ou mal, a gente tem direitos que ainda são preservados, mas a gente tem que entender que em certos locais isso já se perdeu, assim desde o primeiro século da era cristã. Eles não têm esse luxo, esse privilégio de brigar por certas coisas, assim, isso é uma realidade que não existe. Agora Deus fala que eles estavam vivendo numa situação de miséria, e ao mesmo tempo, o que o texto fala? Mas tu és rico. Ué. Porque as igrejas que estavam procurando viver naquele momento, elas tinham uma escolha, ou vamos viver como Jesus mandou viver, ou não tem sentido. Porque ficar assim, né? Sofrer por algo que eu não tenho um compromisso absoluto com aquilo é ser burro. Pensa bem. Para que eu vou... Ou eu tenho um compromisso de viver e morrer, se isso realmente é verdade, se Jesus é um salvador mesmo, se eu não tenho garantia de coisas aqui que eu não tenho nem no que me apegar, materialmente falando, eu não tenho segurança de nada, só em Jesus realmente. Então, eles perceberam que eles tinham a mesma riqueza que o Senhor Jesus tinha. Porque Paulo fala, usando essa mesma palavra, porque no meio de muita prova de tribulação, elogiando uma igreja, falando de uma outra igreja ali para motivar os coríntios ali a contribuir para a obra do Senhor, manifestaram abundância de alegria e a mesma palavra usada, a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Pois conheceis, e ele está falando depois do Senhor Jesus, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez, a mesma palavra usada, se fez um miserável, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O que uma pessoa numa situação dessa, não tem propriedade, não tem como viver, não tem comida, não tem roupa, uns anos atrás, país que é aqui perto da gente, Cuba, estava numa conferência de aconselhamento, o pastor da conferência foi visitar pastores lá em Cuba, e levou alguns para os Estados Unidos para dar treinamento, e perguntou para eles assim, queremos ajudar vocês, como é que a gente pode ajudar a levantar uma oferta financeira? Ele falou assim, pastor, não adianta levantar dinheiro, porque a hora que o dinheiro é transferido lá para o país, não vai para nós,
O governo tem um jeito de pegar. Aí ele falou assim: você quer nos ajudar? As nossas esposas, com as mulheres da igreja, né? O encontro de mulheres. Falou assim para o pastor: se vocês puderem dar calcinhas usadas, as mulheres da igreja estão precisando disso. Quando se chega num ponto desse, o que você tem? Você tem a sua vida. Você tem isso. Você tem a pele do seu corpo. Você tem a sua vida. Por isso que ele compara com Jesus. Jesus deu o que por nós? A vida. Falou, esses irmãos estavam dando isso. Por isso eles receberam elogio e nenhuma repreensão. O compromisso deles era viver para Jesus. Falou assim: Jesus, já não temos nada disso aqui. A gente não tem nada que não tem o que se apegar às coisas aqui. Mas nós temos a nossa vida, e ela é do Senhor. Deus fala que aqueles cristãos eram ricos, e nisso nós temos em comum com ele uma coisa: a riqueza. Todo cristão foi enriquecido, você, aqueles irmãos lá, com tudo aquilo que o dinheiro não compra. Mas a fé que foi dada para você gratuitamente, lhe garante o passaporte da vida eterna em Jesus. Garante aprender a viver como vencedor neste mundo. Não importa em que circunstâncias, vencedor pode significar perder a vida, lembra? E ser feito herdeiro de Deus e do seu reino terreno, que vai acontecer aqui, e do seu reino eterno, que vai continuar. Porque a Bíblia nos garante isso, irmãos. Olha o que o texto diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Porque Jesus falou: vocês são ricos, pode ficar tranquilo, isso aqui é por um momento só, mas daqui a pouco, vocês vão ver como vocês são ricos, a história vai inverter. Outra coisa que acontece nesse contexto de perseguição, que acontecia lá, né? Jesus fala dos que se declaram judeus e não são, antes sendo sinagoga de Satanás, é que existem falsas acusações e perseguição religiosa. Por isso que a coisa funciona bem. Do lado do diabo, estou falando. Religião judaica na época era uma religião aceita pelo Império Romano como a religião oficial, portanto eu não podia ser perseguido em alguns locais. O lugar que era aceita como religião oficial não podia ser perseguido. Mas o cristianismo não era aceito como oficial. Então ele não era só perseguido pelo Império Romano. Os próprios judeus perseguiam. A gente vê isso na vida de Paulo, fugindo do seu povo, um monte de coisa. Sim, porque é isso que acontecia. Na prática, os judeus incrédulos eram usados por Satanás tanto quanto ele usava o Império Romano para perseguir, acusar e matar cristãos. Lembra, Paulo se converteu tentando fazer justamente isso. Nesses locais, é muito fácil você criar um ambiente, uma comoção social contra os cristãos. Como que isso acontece? O governo faz assim, é uma jogada. Normalmente, existe uma propaganda maciça, que todo o mundo ocidental, né,
ele é cristão. Somente nos países muçulmanos isso acontece. E nos países comunistas também, que resume, na verdade, a perseguição do mundo inteiro. Ou vem através do comunismo, ou vem através do islamismo. Ok? Então, nesses países onde isso acontece, primeiro é uma grande propaganda de que assim, os problemas, todos os problemas, os males, todos que aquele povo enfrenta, não é porque os seus líderes estão vivendo na mamata, às custas do povo. Não. É porque o mundo ocidental é culpado de tudo isso. Então, você agora precisa ter uma nação ali, um povo que vamos resgatar as nossas raízes. Na Turquia, por exemplo, há um movimento muito, muito forte entre você não permitir que nada faça de um cidadão ali perder a sua raiz turca. Agora, essa igreja aqui, irmãos, estava no começo lá na Turquia, fazia parte dessa nação, isso aqui. Só que isso quando se destrói os templos e os artefatos, a cultura, a arte, inclusive cristã, é feito isso para destruir a memória de que um dia essa cidade foi totalmente turca, foi totalmente cristã também, não há incoerência em relação a isso. Mas quando você destrói essas coisas, é para apagar a memória, e a pessoa que está lá vendo agora não sabe disso. Então é uma estratégia, bem formulada. Então você agora fala assim, tudo que não pertencer ao nosso povo, é contra nós, e portanto nós temos direito de atacar e destruir tudo que tenta assim, ameaçar a nossa sociedade. Então você tem religiões ali, oficiais, que são aceitas, menos quem? Adivinha? Cristão. Então, percebe? É fácil focar nesse grupo. Tudo, portanto, e quando o país adota a lei islâmica como oficial, então o negócio fica pior ainda. Porque tudo o que significa você manter a nacionalidade, ali a coisa, aquele ambiente, né, das pessoas, não, eu sou aquele orgulho de ser daquele local, pertencer àquele povo, é construído a partir do fato de não ser um cristão. Por isso que você vê o povo inflamado, tentando matar, crucificar, destruir as propriedades, pessoas, porque isso é meio natural. Um assassinato que aconteceu um tempo atrás, alguns anos atrás, de uma pessoa na Turquia, um cristão na Turquia, quando a polícia, porque tem que parecer que a coisa é séria, né? Quando a polícia foi lá e prendeu o assassino, que deu um tiro na cabeça de uma pessoa de dia ali, e saiu gritando, matei mais um satanás, que era um cristão, que morreu ali, ao invés da polícia levar para a cadeia, essa pessoa, está no livro isso aí, a polícia levou para um salão de chá. E o que aconteceu no salão de chá? As pessoas fizeram fila para tirar foto com o assassino, virou celebridade, porque você matou um cristão, você ajudou a sociedade aqui. Toda religiosidade ali que não é cristã, vai ser a favor, vai perseguir, vai ajudar aquilo a continuar acontecendo, do jeito que acontecia lá no começo e continua até hoje. Eu tenho certeza, irmãos, que eu posso ficar falando aqui e nós não teremos noção destas coisas. Pode ser, pela graça, despertamento do Espírito Santo, no nosso coração, a gente pensar, ter uma compreensão melhor disso, mas isso é muito distante da nossa vida, é difícil a gente pensar nessas coisas. Essa igreja não há repreensão em relação a ela, porque na perseguição, que é algo que nós evitamos ao máximo, o que acontece é que na perseguição, a nossa fé
é manifestada, a realidade da nossa fé se manifesta. Ali, na perseguição, realmente, ali se separa os meninos dos homens. Ali, o que a pessoa crê, o que ela vive, realmente vem para fora. Porque não tem como ser de outro jeito. Na perseguição, os cristãos são revelados, e os impostores covardes também são revelados. A perseguição, ela limpa da igreja a sua escória. Só sobra realmente quem só tem Jesus. Porque é só o que a pessoa tem. Jesus encoraja essa igreja a não ter medo, mas permanecer fiel. Ele fala, porque o sofrimento é temporário. Mesmo aquela situação horrível que acontecia e acontece hoje, agora pense, ainda bem que é o Senhor Jesus que está falando isso. É temporário, é controlado por Deus. Deus se faz presente, Deus está naquele momento com aquela pessoa que está ali sofrendo. E não está sofrendo porque fez alguma coisa errada. Está sofrendo porque está fazendo o que é certo aos olhos de Deus. E Deus está falando para ela que aquilo está sendo usado para aperfeiçoar a imagem do seu filho na vida dela. Agora, irmãos, vou falar a verdade, eu não queria estar falando para essa pessoa isso. A minha cara aqui, chegar para uma pessoa dessa e falar, sabe, olha, Deus está no controle, olha, é difícil, não é? Eu, nessa realidade que eu vivo, tão fácil, não sou digno de chegar para uma pessoa dessa. Acho que eu sou digno de falar assim, ó, com certeza, você me ensina, você vai me falar o que você está vivendo com Deus aí, você me consola. E finalmente Deus diz que vai livrá-los de todo o sofrimento terreno, promovendo ao seu lar. É o que ele disse, né? Disse para Paulo isso aí, que também passou por isso. E Paulo, na sua última carta, prestes a ser martirizado, disse, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Eu acho que Paulo não tinha dúvida do que estava acontecendo na vida dele, nem rancor, nem ingratidão, nem ressentimento. Ele tinha falado antes, né, eu sei em quem tenho crido, eu conheço Jesus, eu sei o que está em jogo ao crer em Jesus no mundo que a gente vive. Agora, irmãos, eu sei bem pouquinho em relação ao que está em jogo. Paulo sabia muito mais que eu. Irmãos comuns, não são apóstolos, irmãos, homens e mulheres, crianças, adolescentes, sabem hoje o que significa ser um cristão em locais assim. Um irmão nosso, que já faleceu, né, naquela época também, dessa cidade, o pastor dessa igreja, Policarpo, é conhecido na história cristã como Policarpo de Esmirna, porque ele era o pastor da igreja de Esmirna. Ele foi discípulo do apóstolo João. Pastor dessa igreja, com 86 anos, foi queimado vivo. E perante seus acusadores e executores que tentavam fazê-lo negar sua fé em Jesus, ele disse, presta atenção no que ele disse, não dorme não. Eu tenho andado com Jesus todos esses anos, e ele nunca me decepcionou. Este fogo, que ele estava ali na fogueira mesmo, é só por um momento, mas o fogo que você enfrentará nunca se apagará. E ele foi queimado vivo. Jesus disse àqueles cristãos,
não temas as coisas que tens de sofrer. E o motivo para esse encorajamento é que quem disse isso a eles é aquele que disse que esteve morto e tornou a viver. Vocês estão comigo. Eu estou com vocês, eu sei o que está acontecendo. E Jesus também disse nesse mesmo trecho aqui, que o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. É essa que o ser humano tem que ter medo. Porque morrer aqui, irmãos, vai acontecer conosco. De Covid, de atropelamento, de parada cardíaca, de qualquer coisa, ou de perseguição. Mas o cristão nunca passará pela segunda morte, que é a separação e a condenação eterna perante Deus, sem misericórdia, sem retorno, culpado por seus pecados. Jesus falou: calma, é só por um momento, daqui a pouco você vai estar comigo aqui, e você vai ver como você é rico. Jesus diz o mesmo a nós, irmãos, cristãos da atualidade. Mas nós somos, pelo menos na nossa realidade de vida aqui, nós somos uma geração de cristãos que tem sido acostumada a pensar que o sofrimento é algo estranho. Não é? Basta a gente sofrer por qualquer coisa, a gente já acha estranho. A gente acha que o amor de Deus está falhando. Ah, Deus, o que está acontecendo comigo? Por que o Senhor está fazendo isso? Nós estamos sendo cada vez mais pressionados a acreditar que um cristão bem-sucedido, o cristão que está andando com Deus, com Jesus, está em comunhão com Jesus, sabe que tipo de cristão que ele é? É o cristão que vive e conquista tudo aquilo que é de máximo valor para os não cristãos. É isso que está sendo ensinado. O cristão do momento, da atualidade, num mundo onde ele não tem muita pressão para viver, perseguição, ele é acostumado a achar que preservar a sua vida e a sua saúde, de qualquer jeito que ele puder, de que acumular os seus bens materiais, de que gastar seu tempo e seus recursos para entreter a si mesmo, de que estar feliz e sentir-se bem consigo mesmo, e exibir tudo isso ao mundo inteiro, que isso é ser um cristão em comunhão com Jesus. É isso que nós estamos aprendendo no tempo que a gente vive. E por isso, qualquer tipo de sofrimento, não estou falando de sofrimento aqui não, de se tornar um miserável, de perder tudo, mas qualquer tipo de sofrimento, qualquer coisa que alguém pisa no seu calo e no meu. Por quê? Porque nós não precisamos muitas vezes viver uns com os outros, nós nos bastamos, acreditamos na besteira que nós nos bastamos. Não há necessidade. Agora, pergunta para o irmão, uma irmã desse veio nessa realidade aqui. Sabe como funciona um culto no Afeganistão, por exemplo, de uma igreja? Que não tem prédio. É sempre escondido. Cada dia da semana é um culto diferente. Assim, cada dia você tem que dividir dia diferente. Para fugir, para continuar se reunindo, tem que continuar fugindo toda semana, todo dia. Qualquer tipo de sofrimento a gente acha que é estranho, eu reclamo, eu me irrito fácil. O segredo para enfrentar a perseguição
É uma perspectiva bíblica de que a eternidade determina a nossa vida terrena. A eternidade tem que determinar nossa vida aqui, senão nós não estaremos prontos para nada do que Deus quiser fazer na nossa vida. Por isso Jesus colocou esses versículos para aqueles irmãos perseguidos. Calma, você vai ressuscitar. Não tenha medo. Você não vai nunca perder a sua salvação. Não importa o que falem para você. Aguenta. Você está comigo. Será que estamos vivendo segundo essa perspectiva eterna? Para responder isso, irmãos, é aquilo que eu falei antes. Para você e para mim. Estou vivendo aqui para conquistar o quê? No que eu me sinto bem quando eu consigo? No que eu me sinto mal quando eu perco? Isso vai ajudar a responder essa pergunta aqui. Se eu estou vivendo para a perspectiva eterna ou desse mundo aqui. E outra, que eu acho que é até mais difícil, não sei. Será que estamos vivendo de um jeito que nos prepara para reagirmos biblicamente? Ou seja, sermos fiéis a Jesus até a morte, não interessa. Se a atual perseguição, porque essa já existe um pouquinho, né? Se a atual perseguição acadêmica, política, religiosa e social, porque isso está acontecendo, pessoal, se transformar em perda de direitos, perda de sustento, perda de propriedade, de liberdade, de dignidade e finalmente a vida. Será que a gente está vivendo, se preparando para que se isso acontecer? Eu fiquei pensando nisso, por isso que eu coloquei pergunta para nós aqui. Perguntando isso na minha vida. Nesses países, olha como a coisa é suja. Nos países onde quer manter uma fachada de que são países assim civilizados, não, a gente trata as pessoas com uma certa civilidade. Funciona assim, ó. O país tem perseguição. Você chega lá na prefeitura da cidade, por exemplo, fala assim, ó, somos cristãos, queremos ter autorização de reunir aqui. Aí a pessoa fala, não, primeiro precisamos ver se vamos dar para vocês o direito de serem considerados uma religião não ofensiva ao país. Aí, ok, vamos dar esse direito. Aí os cristãos dizem, puxa, está acontecendo, que coisa jóia. Nós recebemos um direito de sermos considerados cristãos sem tomar uma pedrada por causa disso, sem morrermos. Mas naquele momento, outro órgão do mesmo governo já sabe que vai revogar essa licença, para que aqueles cristãos fiquem despreparados, achando que, podemos nos reunir. E quando vem a perseguição, a lei já está falando para ele assim, mas isso não, isso aqui está revogado, vocês não sabiam? Não, mas agora é tarde demais. Agora vocês vão sofrer. É maquinado dessa forma. Não tem para onde fugir. Não tem para onde escapar. É feito para pegar a pessoa. Quando eu fui para o seminário, eu lembro, quando eu estava na faculdade, o pastor Bill me deu um conselho na época. Ele falou assim, é bom você terminar a sua faculdade, porque você quer ir para o campo missionário e tal, então assim, quando você for para o campo missionário, provavelmente, talvez vai ter em país que vai ser difícil entrar como missionário, você vai ter que entrar às vezes como um profissional, alguma coisa assim. Isso ainda era uma estratégia que dava certo. Lendo esse livro, existe um artigo ali num órgão ali do governo da Turquia, que está já falando assim, para o povo, algo publicado, algo público ali para aquela sociedade, fala assim, antigamente,
os cristãos entravam como missionários, tá? Agora eles têm entrado como profissionais, como médicos, como enfermeiros, como engenheiros, como técnicos de informática. Está escrito, eles já estão avisados que quando você acha que não está sendo visto ali, você caiu no Arapuca também. Eles já sabem quem é você. Eles já sabem o que você está fazendo ali. Você entende como a coisa se intensifica? Hoje está acontecendo isso. Não só na igreja de Esmirna. A única forma de estarmos preparados, se a coisa apertar no nosso país, você percebe? Sempre leis. Você acha que está acontecendo algo à toa, é por acaso? Não, irmãos. É por aí que a coisa vai. A única forma de estarmos preparados e preparados para sermos elogiados por Deus, é se estivermos vivendo de modo que nosso compromisso com Jesus, que é discípulos que fazem discípulos, for o que determina qualquer outro compromisso perante qualquer coisa ou relacionamento. Porque senão, pensa, se isso já não é meu compromisso na minha vida hoje que está fácil, você acha que se tornar difícil você vai... Não, de repente agora eu sou fiel. Não, isso não vai acontecer. Por isso que Paulo colocou, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, juntos, unidade, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. E Jesus nunca nos enganou, porque quando Ele nos convidou para a salvação, Ele falou isso aí, então diz Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E aqueles irmãos acreditavam nisso. Eu acredito nisso. Mas eu peço a Deus que me faça continuar acreditando. E peço isso a Deus em relação às nossas vidas aqui, irmãos, também. Eu não vou encerrar orando, porque eu quero que cada um faça isso perante Deus, pensando. Eu sei que é fácil, em 1 minuto, nós sairmos daqui falando de um monte de coisas que, são coisas. Mas será muito importante para você pensar nisso hoje, como tem sido para mim também muito importante, e você falar com Deus, seja aqui na tua casa, durante a semana, meditar nessas coisas, porque nós temos que estar preparados, sem saber se isso um dia nos atingirá da forma como atinge outros irmãos, mas isso é uma ordem, nós temos que estar preparados, porque a vida cristã é assim. Amém?